Alô pessoal, tranquilito no mais? Conversei com o engenheiro agrônomo Bruno Dietrich da Era Brasil sobre um tema importantíssimo para a nossa agricultura: como fazer uma nutrição equilibrada para hortaliças, frutas e verduras. Não perca! Pessoal, eu tenho um enorme prazer de estar aqui com o engenheiro agrônomo Bruno Dietrich. Ele é engenheiro agrônomo da Era Brasil e vai conversar com a gente sobre a importância da nutrição na qualidade e rentabilidade dos cultivos de frutas, verduras e hortaliças. Bruno, bem-vindo ao canal Adubos e Adubação. Muito obrigado pelo seu tempo. Bruno, vamos então já começar com a primeira pergunta, que é o seguinte: o que é a qualidade na produção de frutas, verduras e hortaliças? Qual é a sua importância nesses cultivos? Olá, Nelson. É uma grande satisfação participar do seu canal. Admiro muito o seu trabalho e principalmente falando desse tema tão relevante que é a nutrição de frutas, verduras e legumes, e principalmente com o foco na qualidade. A qualidade é muito importante para esse segmento. A qualidade diferencia algo. A qualidade diferencia algo do comum. Então, quando a gente fala em qualidade de uma fruta, de uma verdura, o que a gente quer dizer? Se a gente está pensando em um cultivo que ele vai ser comercializado direto para o mercado consumidor, o mercado de frutos, de verduras in natura, a qualidade ela é relacionada com tamanho adequado, coloração, sabor, não ter lesões nas cascas dos frutos, nas folhas. Também a pós-colheita, né? Então tem uma durabilidade maior para poder comercializar melhor esse produto e até valores nutricionais. Então, são pontos muito importantes. Uma característica qualitativa, por exemplo, um tomate, uma batata com um bom padrão de casca e com o tamanho adequado, ela pode ter o dobro do valor de comercialização do que um produto que não está com aquele padrão tão alto. Então, rentabiliza muito melhor o produtor um produto com mais qualidade. Muitas vezes isso é mais importante do que a produtividade. A produtividade sempre é importante, mas quando a gente tem ela junto com qualidade, o produtor é muito mais rentabilizado. E isso principalmente em momentos onde você tem uma alta oferta de produtos. Então, os preços das hortaliças, dos legumes, eles caem, e aí o produtor ele tem mais facilidade de comercializar aquele produto que tem maior qualidade. E também a qualidade é importante para as colheitas que são destinadas ao processamento industrial. Então, quando a gente fala, por exemplo, na indústria de suco de laranja, um item muito valorizado é a relação entre sólidos solúveis e acidez. Então, é um parâmetro importante para esse mercado. Quando a gente fala, por exemplo, em batata, o nível de açúcares redutores ele deve ser baixo. Batata para fritura. Por quê? Se você tiver alto nível de açúcares redutores, vai aumentar a probabilidade da batata escurecer no momento da fritura. Então, aquela batata congelada, pré-frita, ela precisa ter a matéria-prima, batata com esse índice de qualidade. Então, são fatores muito importantes para esse tipo de cultura e muito influenciados pela nutrição. Basicamente, todos os itens qualitativos têm influência da nutrição, além de outros fatores ambientais, mas a nutrição é muito importante para a qualidade dos cultivos. E Bruno, quais são os problemas principais gerados pela salinidade e excesso de cloro para essas culturas? Pode comentar um pouco sobre esse tema? Nelson, quando a gente fala no tema salinidade, é um tema muito importante, muitas vezes até um pouco negligenciado. O que significa salinidade? Não necessariamente é um termo ruim. A salinidade de uma solução ou do solo, ela vai ser maior de acordo com a quantidade de íons que vai
vão estar dissolvidos ali naquela solução, que podem ser nutrientes ou podem ser outros íons, que não nutrientes de planta. Né? Mas uma boa a nutrição, o fertilizante ele vai causar salinidade. O problema é eu ter excesso de salinidade próximo às raízes. Se eu tiver uma solução com alto nível de salinidade próxima à raiz, o que vai acontecer? Primeiro eu vou ter uma grande quantidade de elementos ali que podem competir entre si, mas a alta salinidade ela gera um alto potencial osmótico. Isso vai fazer com que a raiz tenha mais dificuldade em absorver água e nutrientes. Então, ela vai sofrer, se tiver situações de estresse hídrico, ela vai ter mais dificuldade para absorver os nutrientes, podendo até levar essa raiz à morte. E quando a gente fala em fertilizantes, eles vão causar salinidade. E fertilizante muito importante que gera salinidade para as culturas é o cloreto de potássio, que é a principal fonte utilizada na agricultura para fornecer potássio para as culturas. E o potássio é um dos nutrientes mais exigidos para a maioria das culturas. Em várias culturas ele é o mais exigido. E quando a gente usa uma fonte que gera mais salinidade, a gente tende a geralmente mais salino, prejudicando as culturas. Se a gente for comparar a fonte cloreto de potássio, que é a mais comum, por um dos índices que medem salinidade mais usuais, que é o método Hader, que compara com nitrato de sódio, que é o padrão, o nível de salinidade, o índice que o cloreto de potássio ele chega é 116, e uma outra fonte, como o sulfato de potássio, por exemplo, que também é altamente concentrado em potássio, é 46. Então, quando a gente faz a relação por ponto de nutriente, ele é mais que o dobro. O cloreto de potássio com relação ao sulfato de potássio, por exemplo. Então, a escolha do fertilizante que vai ser utilizado faz muita diferença em quanto de salinidade vai gerar no meio. E o cloreto de potássio, que é um dos mais usados, ele é usado para misturas NPK, ele é usado muitas vezes em fertilizantes granulados também. Então, é muito importante entender como que é feito o fertilizante que vai ser utilizado. E, falando do cloreto de potássio, ele também vai trazer junto consigo 47% em média do íon cloreto. Que o cloro ele é um micronutriente que vai ser exigido pelas culturas em gramas, né? E quando a gente usa a fonte do cloreto de potássio, a gente aplica ele em quantidades muito grandes. Então, dependendo da cultura, ele pode ser o segundo elemento mais aplicado. Pode ser mais aplicado que fósforo, mais aplicado que vários macronutrientes. Isso pode gerar uma série de problemas. Então, ele pode interferir no mecanismo de fotossíntese das culturas, causar diversos estresses. Ele também vai interagir na solução do solo de forma antagônica com outros ânions. Então, ele tem uma carga negativa que vai competir por absorção com fosfatos, como o próprio nitrato. Então, prejudicando a nutrição total dessa planta. Além disso, culturas que são sensíveis à salinidade, então, exemplo, cebola, cenoura, o morango, e tem culturas sensíveis ao íon cloreto, por exemplo do abacate e exemplo da cebola também. Então, essas culturas são mais prejudicadas quando a gente usa uma fonte de fertilizante que vai ter alta salinidade e vai ter o íon cloreto na sua composição. O magnésio é um elemento que tem sido muito falado nos últimos tempos, nos últimos anos. Quais os problemas que a falta desse nutriente pode causar nessas culturas? Nelson, realmente o magnésio é um elemento muito importante, ele está sendo bem falado nos últimos anos e com razão. É um elemento que ele não é abundante nos nossos solos, a gente tem muitos solos que têm baixos níveis de magnésio, e também não é um nutriente que está presente em todos os fertilizantes. A gente tem poucas fontes disponíveis de magnésio para se usar na agricultura. Então,
um elemento que ele tem grande importância para as plantas. O magnésio ele faz parte da molécula de clorofila, então ele está intimamente ligado com fotossíntese. A falta de magnésio também torna a planta muito suscetível a estresses, principalmente estresses fotoxidativos. E para frutas, hortaliças em geral, ele tem uma função muito importante. Ele está relacionado com a translocação de carboidratos, tá? Então a planta ela produz carboidratos na folha. Se ela não tiver um adequado teor de magnésio, ela não vai ter uma translocação adequada para o dreno, para o fruto, para o tubérculo. Então você vai prejudicar a qualidade da sua produção, então prejudica teores de açúcar, prejudica o tamanho da sua produção, e por outro lado você acumula esse carboidrato na folha, o que serve de um atrativo. Ele vai deixar a folha teoricamente com maior potencial para aumentar o nível de patógenos, e pragas vão ser atraídas por aquele açúcar. E normalmente o agricultor ele faz uma adubação com NPK, faz aplicações foliares com micronutrientes, outros elementos, mas não coloca o magnésio dentro do seu manejo nutricional. E quando ele precisa colocar o magnésio, tem que fazer uma outra aplicação, porque você tem que usar uma fonte específica para aplicar o magnésio. Normalmente ele não está presente no NPK, então ele acaba sendo um nutriente de mais difícil manejo. A Yara, junto com o pesquisador Rogério Sorato, fez uma pesquisa bem robusta, né, usando a cultura de batata para realizar essa pesquisa com o nutriente magnésio. Qual que era o objetivo dessa pesquisa? Definir as melhores doses e as melhores formas de aplicação do magnésio. Então, foram utilizados 3 cultivares de batata, tanto para mesa quanto para indústria, e feito os ensaios em 2 regiões distintas, avaliando diferentes doses de magnésio. Então, desde 0 magnésio, começando com 12,5 kg de magnésio solúvel, chegando até 100 kg, e isso aplicado tudo no plantio, tudo na operação de amontoa, que é uma operação realizada na batata, e também parcelado, colocando parte no plantio e parte na amontoa. Chegou-se à conclusão desse estudo. Primeiro, que o magnésio responde a partir de 12,5 kg em batata ágata, já teve grandes ganhos produtivos, de até 6 toneladas, seja nas áreas mais produtivas, que chegaram a 50 toneladas por hectare, como nas áreas menos produtivas, que em torno de 30 toneladas por hectare. E até 50, 60 quilos de magnésio no manejo continuaram tendo bons ganhos produtivos, chegando a algo em torno de 9 toneladas por hectare. Então, ganhos muito bons. Acima disso, 100 toneladas não trouxe ganhos extras, então seria uma dose já excessiva. Um outro ponto muito importante que a pesquisa nos trouxe é que a resposta ela vinha independente de aplicar no início ou na operação da amontoa, então, ou dividido as doses, né? Então, o manejo do magnésio com a dose correta, ele trazia o resultado, independente se aplicava tudo no plantio, ou se aplicava parte no plantio, ou parte na amontoa. Então, isso nos deu base também para entender qual que era a fonte de magnésio que a gente iria colocar nos nossos produtos e qual era a dose, porque a gente tendo uma dose do produto que a gente utiliza no plantio, eu posso colocar lá um teor de magnésio que já vai atender toda a demanda da cultura. Então, conseguiu otimizar os produtos com isso. Além do resultado produtivo, nas batatas com aplicação para a indústria, um resultado muito importante foi a redução do teor de açúcares redutores. Então, o teor para o controle, né, sem dose de magnésio em batatas Terix, era de 0,34%, e com as doses de magnésio, dependendo do tratamento, chegou a 0,15%, 0,17%, então reduzindo em 50% ou mais o nível de açúcares redutores e aumentando um pouco o teor de amido. Isso é muito importante para armazenamento de batata e para a qualidade de fritura. Então, é um trabalho que trouxe muitas respostas e nos ajudou a otimizar o nosso portfólio para o produtor. Bruno, finalizando, o que a empresa, a Yara Brasil, oferece aos produtores rurais
que querem melhorar a sua produção nos termos qualidade, produtividade e principalmente rentabilidade? A Yara ela já tem anos de trabalho com o mercado de frutas, de verduras, de legumes, tem produtos que são básicos para se obter uma grande qualidade do cultivo, como os produtos da linha Araliva, que são formulados com nitrato de cálcio, a linha Aravita, que é extremamente completa. Ela traz para o mercado dois grandes lançamentos para esse segmento. Um deles é um produto da Yara Basa, é um produto para plantio, é o Yara Basa Hort 319.5, ele tem uma formulação equilibrada para plantio, ele tem 9 nutrientes no mesmo grano, então um produto granulado, elimina qualquer problema de segregação de nutrientes, traz micronutrientes de alta tecnologia recobrindo todos os grânulos, um bom teor de magnésio solúvel, e o potássio desse fertilizante não contém níveis expressivos de cloro e tem baixíssima salinidade. É um produto muito seguro para ser aplicado e completo para se aplicar no cultivo de HF em geral. Então, ele tem um grande lançamento para o plantio. E um outro grande lançamento, que já é um produto mundialmente consolidado, considerado um dos melhores produtos da Yara, é o Yara Mila Complex. Esse é um produto que ele pode ser usado em alguns casos no plantio, mas principalmente em cobertura. Ele traz uma formulação que é 12, 11, 18, porém contém 8 nutrientes no mesmo grano, também um produto granulado, que ele vai trazer fontes nitrogenadas nítrica e amoniacal, 3 formas de fósforo dentro da sua composição, então trazendo uma alta eficiência desse nutriente. O potássio que ele traz também com baixíssimos teores de cloreto na sua composição, e com baixa salinidade, então uma excelente fonte de potássio, além disso trazendo magnésio solúvel, enxofre solúvel e micronutrientes na sua composição. Então esses dois lançamentos, mais a linha Yaraliva, fazem um manejo que vão proporcionar ao produtor realmente ter uma grande qualidade da sua produção, ter padrão de fruto, ter um pós-colheita e ter uma rentabilidade maior da sua produção. Então, para esse segmento de cultivo é muito importante a gente ter qualidade na produção, ter atenção aos detalhes da nutrição, e essa linha vai proporcionar isso, e é isso que a gente espera, que o nosso produtor produza alimentos saudáveis e ele tenha rentabilidade no seu negócio. Muito interessante, parabéns a Yara por trazer esses novos produtos ao mercado. E muito obrigado, Bruno. Um grande abraço. Abraço, Nelson.